Estava eu numa noite clara em Évora, quando recebi um alerta inesperado no meu computador do Observatório Astronômico do Alentejo. Uma notícia que parecia saída de um filme de ficção científica. Um objeto colossal, do tamanho da minha querida Lisboa, estava a atravessar o nosso sistema solar a uma velocidade estonteante de 210.000 km/h. E não era um cometa qualquer, não, senhor. Este, batizado pelos cientistas de 3 Atlas, era o terceiro visitante confirmado de outro sistema estelar. E, segundo os dados que começavam a chegar, parecia que ele sabia exatamente o que estava a fazer. Lembro-me de pensar, isto não é um cometa, é um turista espacial com GPS e um plano de viagem muito bem traçado. A 27 de outubro de 2022, 3 Atlas atingiu o periélio, o ponto mais próximo do Sol, e foi exatamente aí que os russos do Instituto de Investigação Espacial, em Moscovo, começaram a ficar preocupados. Uma das maiores ejeções de massa coronal do ciclo solar estava a caminho, uma onda de plasma quente que, se atingisse o objeto, poderia dissolvê-lo num instante. Imagine uma tempestade solar que, se fosse na Terra, deixaria Lisboa todas escuras, sem café nem pastéis de nata. Pois bem, 3 Atlas recebeu o impacto direto e, surpreendentemente, nem pestanejou. Os dados mostravam um comportamento inacreditável, nenhum desvio na trajetória, nenhuma fragmentação, nada. Era como se estivéssemos a ver um navio a navegar no meio de um furacão, sem qualquer ajuste de rota, com a calma de um condutor na Avenida da Liberdade numa manhã de domingo. O sinal estava fraco, quase sussurrante, quando deveria ser um grito de socorro em todas as frequências. Os cientistas começaram a perguntar-se, mas afinal, o que é isto? 2 dias antes, a 15 de outubro, 3 Atlas passou a apenas 20 km de Marte, uma distância mais curta do que a que muitos satélites têm da Terra. A NASA capturou imagens incríveis, as mais próximas de um objeto interestelar, mas não as divulgou. Estavam presas numa revisão interna, e os investigadores que as viram mantinham segredo, deixando no ar que revelavam algo estranho, algo que não encaixava nos nossos modelos. O comportamento deste visitante já estava a desafiar tudo o que sabíamos sobre cometas. A 14 de agosto de 2025, no Observatório do Pico dos Dias, em Minas Gerais, sim, tive de espreitar para fora da minha rotina portuguesa, porque os dados vinham do mundo inteiro. O telescópio detectou algo impossível, vapor de níquel a brilhar à volta do cometa. Mas não havia ferro, o companheiro habitual do níquel. Era como encontrar bacalhau sem azeite, simplesmente não fazia sentido. 2 investigadores, Gonçalves e Sampaio, propuseram que talvez o níquel estivesse preso em moléculas exóticas que se desintegravam com a luz ultravioleta, libertando o metal a baixas temperaturas. Mas ninguém sabia o que eram essas moléculas, nem de onde vinham. Era como tentar explicar a receita secreta da ginginha sem nunca provar a bebida. A coisa ficou ainda mais estranha quando o telescópio espacial James Webb analisou a composição do coma de 3 Atlas. Em vez de a água dominar, como em todos os cometas que conhecemos, o dióxido de carbono era o rei, muito, muito mais do que a água. Era o inverso do que tínhamos aprendido. Este era um cometa do frio extremo, possivelmente formado numa região gelada de outra estrela, talvez até anterior ao nosso Sol. Um verdadeiro avô cósmico com vontade de fazer uma visita. Mas se era tão antigo, por que estava tão ativo? A 3 unidades astronômicas, do Sol, já estava a libertar níquel e dióxido de carbono, muito antes do esperado. A 22 de setembro de 2025, o telescópio óptico das Canárias captou uma cauda estranha. Em vez da cauda tradicional a apontar para longe do Sol, aparecia uma anticauda a apontar para ele. A explicação comum seria um truque de luz, uma ilusão de ótica, mas esta anticauda não se comportava como tal. Aparecia, fortalecia e depois rodava. O professor Antônio Lopes, ex-diretor do Departamento de Astronomia da Universidade de Coimbra, sugeriu que parecia uma manobra controlada. Como? Um cometa a pilotar-se sozinho? Eu disse logo, ou isto é um cometa muito esperto, ou temos aí um agente secreto do espaço a fazer-nos uma visita. Claro que a maior parte da comunidade científica rejeitou esta ideia. Navios espaciais alienígenas? Isso é coisa de telenovela, ouvi dizer.
Mas nem os céticos conseguiram explicar todos os mistérios de 3 Atlas, o níquel sem ferro, a composição invertida, a atividade precoce, a trajetória perfeita. Cada anomalia sozinha já era difícil de entender, mas todas juntas? Começaram a admitir, baixinho, que não tinham todas as respostas. E o mais intrigante estava para vir, o encontro com Júpiter, que ainda ia acontecer. A trajetória de 3 Atlas era quase uma tour pelos principais marcos gravitacionais do sistema solar interno, Júpiter, Vênus, Marte, como se estivesse a fazer um roteiro turístico. Se estivéssemos a planear uma missão espacial para estudar o sistema solar, traçaríamos uma rota quase idêntica. Coincidência? Talvez. Mas não podia deixar de pensar que este cometa tinha um plano, e nós estávamos aqui para espreitar de camarote. O que me deixava acordado à noite não era só a ciência, mas a sensação de que estávamos a assistir a algo extraordinário, um enigma gigante a voar a 210 mil km/h por cima das nossas cabeças. E, no meio de tudo isto, só me apetecia rir e pensar, se este cometa fosse português, vinha com um chapéu de palha e um fado no coração, e não com vapor de níquel a sair pela nuca. Mal sabia eu que este era apenas o primeiro capítulo de uma história que mudaria para sempre a forma como olhamos para o céu. Depois daquela noite em Évora, não consegui tirar 3 Atlas da cabeça. Era como se aquele cometa nos tivesse lançado um desafio cósmico e, sinceramente, eu estava pronto para aceitá-lo. Decidi então viajar até o observatório do Monte da Lua, em Serra da Estrela, onde a atmosfera é mais clara e o silêncio mais profundo, perfeito para refletir sobre o que estávamos a testemunhar. Naquela manhã fria, o céu estava limpo, e o manto estrelado parecia mais próximo, quase a sussurrar segredos. Enquanto preparava o telescópio, lembrei-me de Mariana, uma colega astrônoma, conhecida pelo seu elegante estilo e um toque de provocação subtil. Naquela manhã, ela usava um casaco de lã bege que lhe acentuava a silhueta, com botas de couro castanho que rangiam discretamente ao andar. Um lenço vermelho, enrolado com despreocupação, dava-lhe um ar de mistério. Se este cometa fosse uma pessoa, gostava de ser ela, pensei, rindo para mim mesmo. Mariana estava fascinada com os dados recentes. Contou-me que o espectrógrafo do Very Large Telescope, no Chile, tinha captado uma assinatura química que ninguém conseguia explicar, vapor de níquel a 4UA do Sol, sem qualquer sinal de ferro. É como encontrar sardinhas sem sal, ou um pastel de nata sem canela, disse ela, rindo, simplesmente não faz sentido. A imagem que me veio à cabeça foi a de um bacalhau à Brás sem ovo, um sacrilégio português. A hipótese de que o níquel pudesse estar preso em moléculas exóticas parecia absurda, mas a ciência é feita de absurdos que, às vezes, se tornam realidade. Mariana acrescentou, se este cometa fosse um vinho do Douro, seria daqueles que desafiam as regras da vindima, com um aroma que ninguém consegue decifrar. E eu concordei, consciente de que estávamos perante algo fora do comum. Enquanto falávamos, a conversa desviou-se para a composição incomum do cometa. Ao contrário dos nossos cometas, que são dominados por água congelada, 3 Atlas tinham uma atmosfera rica em dióxido de carbono, muito mais do que em água. Era como se tivesse vindo de uma adega gelada, onde as regras dos vinhos se invertiam. Mariana sorriu e comentou, quem diria que o nosso visitante espacial prefere a Coca-Cola ao vinho do Porto? Mas a coisa mais intrigante era a atividade precoce do cometa. A maioria dos cometas só começa a mostrar sinais de vida quando está mais perto do Sol, a cerca de 2 UA, mas 3 Atlas já estava a libertar gases a distâncias maiores, quase a fazer jogging cósmico antes do aquecimento oficial. Era como se tivesse acordado cedo, tomado um café a mais e decidido fazer uma maratona pelo sistema solar. Naquela tarde, enquanto observávamos as imagens do telescópio, um fenômeno chamou a nossa atenção, uma anticauda a apontar para o Sol. Normalmente, os cometas têm caudas que se afastam da estrela, empurradas pelo vento solar, mas esta anticauda parecia desafiar as regras da física, como uma sardinha a nadar contra a corrente no Tejo. Mariana declarou com um sorriso malicioso, este cometa tem mais personalidade do que muitos portugueses numa tasca às 3 da manhã. A anticauda não era apenas um truque de luz ou uma ilusão ótica causada pela nossa posição.
Observações feitas ao longo de semanas mostraram que ela aparecia, fortalecia e depois rodava, como se estivesse a executar uma coreografia cósmica. Um fenômeno tão estranho que o professor Antônio Lopes, nosso mentor e autoridade em astronomia, sugeriu que poderia ser um sinal de manobra controlada. Se isto fosse uma novela, já teria um enredo de espionagem intergaláctica, comentou ele, meio a rir, meio a levar a sério. Claro que a ideia de um cometa pilotar-se sozinho parecia saída de um filme de ficção científica. Mas Antônio explicou que, mesmo sendo uma hipótese improvável, não podia ser descartada sem uma análise rigorosa. Se um dia encontrarmos um português a pilotar um cometa, pelo menos já sabemos a quem perguntar pelo caminho, brincou, arrancando gargalhadas da equipa. Enquanto discutíamos estas possibilidades, o céu começou a escurecer, e as primeiras estrelas apareceram. Olhei para cima e pensei no percurso do 3 Atlas, a navegar pelas gravidades de Júpiter, Vênus e Marte, como um turista a visitar os pontos turísticos mais importantes do nosso sistema solar. Um visitante que sabia exatamente onde queria ir, sem nunca se perder. E eu perguntei-me, será que este cometa está simplesmente a seguir o seu caminho natural, ou será que há algo, ou alguém, a guiá-lo? No fundo, aquela pergunta pairava no ar, tão densa quanto o nevoeiro matinal sobre o Mondego. O que estava claro é que a próxima passagem junto a Júpiter iria ser decisiva. Se o cometa sobrevivesse intacto, a sua estrutura teria de ser muito mais resistente do que qualquer coisa que conhecêssemos. Algo que, para mim, era tão fascinante quanto assustador. E assim, naquela noite fria na Serra da Estrela, enquanto o 3 Atlas continuava sua viagem silenciosa pelo cosmos, eu senti que estávamos apenas a começar a desvendar os segredos do visitante mais enigmático que alguma vez passou pelo nosso céu. E a pergunta que me ficou na cabeça foi, quando é que ele nos vai surpreender de verdade? A madrugada caiu pesada sobre a pequena vila de Monsanto, onde eu tinha decidido passar alguns dias para fugir ao ruído e concentrar-me nas análises dos dados do 3 Atlas. Entre as ruas de pedra antiga e as casas penduradas nas encostas, senti-me mais perto do céu estrelado que tanto queria desvendar. Aquele lugar, com o seu charme rústico e silêncio quase sagrado, era o cenário perfeito para mergulhar no mistério do cometa. Naquele dia, recebi uma chamada de Sofia, a técnica responsável pela calibração dos instrumentos no Observatório do Tejo, em Lisboa. Sofia era uma mulher de presença marcante, cabelo preto encaracolado preso num coque desalinhado, olhos castanhos intensos e uma gargalhada contagiante que iluminava qualquer sala. Vestia uma blusa branca de seda, com um decote discreto que deixava entrever uma corrente delicada em ouro, e uns jeans justos que contrastavam com a elegância do topo. Se o 3 Atlas fosse um homem, de certeza que se apaixonava por ti, brinquei ao telefone, sabendo que ela ia rir-se. Sofia contou-me que, nas últimas análises, o sinal de rádio do cometa continuava inexplicavelmente fraco, apesar do impacto brutal da tempestade solar meses antes. Normalmente, um cometa nesta situação deveria brilhar em todas as frequências, como um farol cósmico. Mas 3 Atlas parecia sussurrar em vez de gritar. É como se estivesse a tentar não ser notado, disse ela, um verdadeiro mestre da dissimulação. Enquanto falávamos, revelei-lhe a teoria que tinha estado a meditar, e se o núcleo do cometa não fosse apenas gelo e rocha, mas algo mais sólido, talvez metálico em partes. A emissão de níquel sem ferro sugeria exatamente isso, uma composição pouco comum, quase impossível segundo a química que conhecemos. Sofia concordou, acrescentando que, se fosse verdade, estaríamos perante um objeto com uma estrutura interna muito diferente de qualquer cometa já estudado. Durante a conversa, Sofia mencionou também a campanha internacional para observar o cometa entre novembro de 2025 e janeiro de 2026. Centenas de telescópios em todo o mundo, desde o Observatório da Serra da Estrela até as montanhas da Serra do Gerês, estariam a trabalhar em conjunto para mapear com precisão a trajetória e a atividade do 3 Atlas. Estamos a preparar-nos para o que pode ser o evento astronômico do século, disse ela, entusiasmada. Mas havia algo mais. Sofia confidenciou-me que algumas imagens captadas a 12 milhas de Marte, que deveriam ter sido divulgadas, continuavam retidas por motivos desconhecidos. Se fosse um filme, diria que temos aqui uma conspiração espacial, brinquei. Ela respondeu com um sorriso, ou talvez seja só medo do desconhecido.
Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas íngremes de Monsanto, senti o peso do mistério a crescer. Olhei para o céu escuro e pensei naquela anticauda estranha, que rodava como uma dança hipnótica, e na possibilidade de manobras controladas. Será que estava a imaginar demasiado? Ou 3 Atlas era afinal mais do que um simples cometa? No dia seguinte, a equipa recebeu imagens detalhadas do Gemini South, no Chile, mostrando o cometa envolto numa aura brilhante, uma nuvem de gás a expandir-se lentamente, como um véu transparente que escondia os seus segredos mais profundos. A cauda crescia, alimentada por jatos de material que escapavam do núcleo, sinais claros de que o cometa estava acordado e ativo, muito mais do que seria esperado para um corpo tão antigo e distante. À medida que observava aquelas imagens, não pude deixar de pensar na fragilidade da vida humana perante a vastidão do cosmos. 3 Atlas era um viajante milenar, sobrevivente de tempestades solares e viagens interestelares, e eu, um homem comum, estava ali a tentar decifrar o seu enigma. Um enigma que parecia desafiar a lógica, a química, e até a própria física. Quando o relógio marcou meia-noite, senti um arrepio. Algo estava para acontecer, e eu sabia que o próximo capítulo daquela história poderia mudar para sempre o que acreditamos sobre o universo, e talvez sobre nós próprios. E no silêncio daquela vila antiga, enquanto as estrelas brilhavam com intensidade, uma pergunta ecoava na minha mente: estaremos preparados para a verdade que o 3 Atlas nos reserva? As primeiras luzes de Lisboa começavam a pintar o céu quando cheguei ao centro de controlo do Observatório do Tejo. O ambiente estava tenso, mas carregado de excitação. Na sala principal, entre monitores a piscar e gráficos a dançar, estava a equipa de astrônomos e engenheiros, todos focados na chegada dos dados mais recentes sobre o 3 Atlas. À minha frente estava Inês, a responsável pelo processamento das imagens de alta resolução. Inês tinha um estilo que misturava a praticidade do trabalho científico com um toque sutil de sedução, uma camisola de malha fina que delineava sua figura esguia, calças pretas justas e uns sapatos baixos em couro que lhe davam firmeza nos passos. O cabelo castanho escuro caía-lhe em ondas suaves pelos ombros, e os seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de curiosidade e desafio. Se este cometa fosse uma mulher, seria ela, misteriosa, intensa e impossível de decifrar, pensei, tentando disfarçar o meu olhar. A equipa acabará de receber as imagens captadas pela sonda Mais Reconnaissance Orbiter, próximas de Marte, a uma distância de apenas 12 milhas, a mais próxima já registrada de um objeto interestelar. Mas, ao contrário do que esperávamos, as imagens não foram divulgadas ao público. Estavam presas numa revisão interna, envoltas em segredo e especulação. Inês explicou que, apesar do acesso limitado, alguns investigadores tinham conseguido analisar detalhes que desafiam as nossas concepções habituais. A superfície do cometa parecia demasiado lisa para um corpo formado por gelo e rocha. Havia padrões geométricos que não deveriam existir, e os jatos de gás surgiam de forma controlada, quase como se estivessem a ser dirigidos. Era como se estivéssemos a olhar para uma escultura alienígena, lapidada ao longo de milhões de anos. Enquanto examinava os dados, senti uma mistura de fascínio e desconforto. Aquilo não era ciência convencional, era quase uma dança entre o real e o impossível. Lembrei-me de uma piada antiga que o meu avô costumava contar. Sabes o que é que um cometa português e um fadista têm em comum? Ambos sabem como entrar sem ser convidados e deixar toda a gente a pensar no que viram. Talvez o 3 Atlas fosse o fadista do cosmos, a cantar a sua história sem que ninguém pudesse compreender totalmente a letra. De repente, o alerta soou no sistema. A aproximação ao campo gravitacional de Júpiter estava a começar. A trajetória do cometa indicava uma passagem próxima, e os modelos previam que esta poderia alterar a sua velocidade ou até fragmentá-lo. Mas, para surpresa de todos, os dados mostravam que o 3 Atlas mantinha sua rota, como se estivesse a deslizar numa pista invisível, sem qualquer perturbação. O professor Duarte, um veterano da astronomia portuguesa, entrou na sala com o seu habitual ar sério, mas com um brilho nos olhos. Isto ultrapassa tudo o que já vimos, disse, ajeitando os óculos. Se este cometa não se deixa abalar por Júpiter, então a sua estrutura é mais sólida do que qualquer coisa que conhecemos. Ou estamos a olhar para algo que nunca devíamos ter encontrado.
Enquanto ele falava, uma sensação de inquietação espalhou-se pela sala. O que era aquele objeto? Uma rocha cósmica com propriedades únicas? Uma nave disfarçada? Ou algo ainda mais estranho? Naquela manhã em Lisboa, entre cafés e debates acalorados, percebi que o 3 Atlas não era apenas um visitante, era um espelho da nossa própria ignorância e curiosidade. Um convite para olhar para o céu e questionar tudo o que pensávamos saber. E quando o cometa continuou a sua jornada silenciosa, deixando atrás de si uma trilha de enigmas, a única certeza era que a verdadeira história ainda estava por ser contada. Mas algo me dizia que, em breve, o véu começaria a cair. E as respostas poderiam ser mais surpreendentes do que qualquer um de nós imaginava. O sol começava a pôr-se sobre a Ria de Aveiro, tingindo o céu de tons laranja e púrpura, quando recebi um convite inesperado para participar numa conferência exclusiva no Observatório do Pico dos Açores. O convite vinha de Manuel Ribeiro, um dos principais investigadores portugueses ligados ao estudo do 3 Atlas, conhecido tanto pelo seu rigor científico como pelo humor ácido que não poupava ninguém, nem mesmo a si próprio. Manuel recebeu-me com um sorriso sarcástico e um gesto dramático. Bem-vindo ao palco do mistério, onde o espetáculo do cosmos desafia até os mais céticos. Tinha um ar descontraído, vestido com uma camisa de flanela remendada nos cotovelos, a típica imagem do cientista que não se preocupa muito com a moda, mas que sabe exatamente o que está a fazer. A sala estava cheia de especialistas de todo o país, mas também de algumas figuras internacionais, todas reunidas para discutir as observações mais recentes. Manuel começou por apresentar os dados captados pelo telescópio Gemini South, no Chile, que mostravam o cometa envolto numa nuvem luminosa, com jatos de gás e partículas a serem expelidos em padrões que pareciam, mais uma vez, demasiado organizados para serem naturais. Imaginem, disse Manuel, um cometa que não só desafia as leis da física como também nos deixa todos aqui a pensar se não terá uma agenda secreta. Se isto fosse uma festa popular em Portugal, diria que o 3 Atlas é o tipo que aparece sem convite, mas acaba por ser o centro das atenções, e ninguém consegue parar de olhar. Enquanto assistia à apresentação, reparei em Clara, uma jovem astrofísica com um olhar intenso e uma elegância discreta. Vestia um vestido azul escuro, que lhe caía suavemente até aos joelhos, combinado com um colar prateado que brilhava à luz. Os seus sapatos de salto alto eram justos, mas ela movia-se com a graça de quem domina o espaço, não só do céu, mas daquela sala cheia de mentes inquietas. Havia qualquer coisa numa mistura de determinação e suavidade no seu olhar que me fez pensar, se o 3 Atlas fosse uma mulher, gostaria que fosse ela, complexa, enigmática e impossível de ignorar. Clara apresentou depois a análise espectroscópica que revelava a predominância surpreendente do dióxido de carbono sobre a água no cometa, invertendo completamente aquilo que conhecíamos sobre a química dos cometas normais. É como se o nosso visitante preferisse uma bica sem açúcar a um pastel de nata, disse ela, arrancando risos nervosos da audiência. Mas o ponto alto da conferência foi quando Manuel abordou a questão da anticauda, captada no final de setembro pelo telescópio óptico das Canárias. A cauda invertida, que apontava para o Sol, parecia desafiar as explicações convencionais. Manuel lançou uma hipótese ousada: e se esta anticauda for um sinal de manobra deliberada? Um cometa a pilotar-se a si próprio, como se estivesse a conduzir um Alfa Romeo pelas curvas do sistema solar. A sala ficou em silêncio por um momento, como se todos estivessem a digerir a ideia. Depois, Clara, com um sorriso irônico, comentou: se o 3 Atlas é um Alfa Romeo, então nós somos uns meros passageiros nesta viagem intergaláctica. Só espero que ele tenha garantia em dia. A conferência terminou com um misto de excitação e inquietação. O cometa continuava a desafiar as nossas certezas, e a sensação era de que estávamos apenas a arranhar a superfície de um enigma muito maior. Manuel, ao despedir-se, olhou-me nos olhos e disse: prepara-te, porque o próximo capítulo vai ser ainda mais surpreendente. E talvez um pouco assustador. Enquanto regressava à minha pensão em Aveiro, olhei para o céu estrelado e senti que, naquele momento, o 3 Atlas já não era apenas um objeto distante. Era uma presença viva, um convite para olhar para o desconhecido e questionar tudo o que pensávamos saber sobre o universo, e sobre o lugar que ocupamos nele.
A madrugada em Coimbra trouxe um silêncio quase sagrado, perfeito para mergulhar na análise dos dados mais recentes do 3 Atlas. No meu pequeno escritório, rodeado por pilhas de artigos científicos e mapas estelares, comecei a examinar as imagens captadas pelo Very Large Telescope, em Cerro Paranal, Chile. Aquilo que vi deixou-me sem palavras. O núcleo do cometa não era apenas um monte irregular de gelo e rocha, como todos pensávamos. Apresentava superfícies lisas, quase polidas, com estruturas que lembravam camadas ou formas geométricas regulares. Era como se alguém, ou algo, tivesse esculpido aquilo com precisão milenar. A ideia parecia absurda, quase blasfema para um astrônomo tradicional, mas as evidências eram claras. Enquanto estudava as imagens, recebi uma mensagem de Catarina, uma colega de Lisboa, conhecida pelo seu olhar crítico e um estilo que misturava o clássico com o moderno, um vestido preto justo, uma gargantilha delicada, e uns brincos que cintilavam suavemente à luz do monitor. Sabes, escreveu ela, se o 3 Atlas fosse uma pessoa, diria que é aquele tipo que aparece na festa vestido de smoking, mas com uma máscara a esconder o rosto. Intrigante, elegante e impossível de decifrar. Concordei com o pensamento e, por momentos, imaginei o cometa como um enigma ambulante, um visitante que trazia segredos mais profundos do que qualquer um poderia imaginar. Mas havia mais. Catarina partilhou comigo os resultados preliminares da campanha internacional de observação, que mostravam um padrão de jatos de gás a emergir de pontos específicos do núcleo, quase como se fossem propulsores orientados. Não era um lançamento caótico e aleatório, típico dos cometas, mas sim uma emissão controlada e coordenada. Recordei uma velha história popular portuguesa. Dizem que, se uma sardinha sabe para onde vai, até o mar se curva para ajudar. Talvez o 3 Atlas tivesse essa mesma determinação, navegando pelo cosmos com um propósito oculto. Naquela noite, enquanto a cidade universitária dormia, senti que estávamos à beira de uma revolução na forma como percebemos o espaço. O cometa deixava de ser um mero pedaço de gelo e poeira para se tornar numa mensagem, talvez até numa forma de vida, ou inteligência, desconhecida. Antes de fechar o computador, olhei para o céu estrelado e perguntei-me, será que 3 Atlas está a tentar comunicar conosco? E se sim, de que forma? A resposta parecia estar numa dança silenciosa de gases e luzes que apenas agora começávamos a entender. Enquanto o relógio marcava meia-noite, uma última imagem apareceu no ecrã, uma sombra estranha na superfície do cometa, uma forma que não deveria estar ali, uma marca, um símbolo, um sinal. O meu coração acelerou. Estava na hora de partilhar esta descoberta com a equipa. A verdadeira história do 3 Atlas estava apenas a começar. Noite cerrada em Faro, o céu limpíssimo oferecia um espetáculo raro, com estrelas a piscar como pequenos faróis perdidos no infinito. Eu estava no terraço do observatório do Algarve, tentando organizar as ideias depois das últimas descobertas sobre o 3 Atlas. O ar fresco trazia consigo o cheiro salgado do mar, enquanto eu revia mentalmente os dados e as hipóteses que nos deixavam cada vez mais perplexos. Foi então que recebi uma mensagem de João, um colega do Porto, especialista em astrofísica teórica, conhecido pelo seu sarcasmo afiado e pelo habitual sorriso irônico. João gostava de vestir-se com camisas de padrões estranhos e calças de ganga gastas, e tinha o hábito de aparecer sempre com um relógio antigo preso no pulso, como se controlasse o tempo do universo com aquele acessório. Se este cometa fosse um português, escreveu ele, seria aquele tipo que anda por aí a desafiar as regras, a fazer asneira e a deixar toda a gente a perguntar, mas afinal o que é que ele quer? Comentamos o estranho padrão de emissão de níquel, sem ferro, e a predominância de dióxido de carbono sobre a água. João sugeriu, meio a brincar, meio a sério, que talvez estivéssemos perante um cometa punk, que tinha decidido virar as costas às tradições e ser o rebelde do sistema solar. Rime, mas a verdade é que o 3 Atlas estava a desafiar tudo o que sabíamos com uma irreverência quase provocadora. Enquanto conversávamos, a atenção voltou-se para a aproximação iminente ao campo gravitacional de Júpiter. Os modelos indicavam que o cometa passaria muito perto, e a expectativa era alta para ver se a sua estrutura resistiria às forças titânicas do planeta gigante. Porém, os dados mostravam que o 3 Atlas mantinha uma trajetória firme, sem desvios ou sinais de fragmentação.
Era como se tivesse um escudo invisível, uma armadura feita de algo que ainda não compreendíamos. Naquela noite, enquanto observava o céu, lembrei-me de uma frase antiga que o meu avô costumava repetir: no fundo do mar, e no espaço sideral, há mais do que olhos podem ver. Talvez, naquele momento, estivéssemos a vislumbrar apenas a ponta do iceberg, ou melhor, do cometa. Mas o que mais me perturbava era o silêncio. Um objeto tão ativo e tão próximo deveria estar a emitir sinais claros, a brilhar intensamente, mas o 3 Atlas parecia quase esquivo, como um gato felpudo que se esconde nas sombras e só se mostra quando lhe apetece. De repente, o telefone vibrou com uma nova mensagem. Imagens recentes capturadas por telescópios espalhados pelo mundo mostravam alterações sutis na cauda do cometa, uma rotação lenta e metódica, como se estivesse a ajustar a sua orientação, a preparar-se para algo. A ideia de que o 3 Atlas pudesse estar a controlar o próprio destino era cada vez mais plausível. Enquanto o relógio marcava as primeiras horas do dia seguinte, senti uma mistura de excitação e ansiedade. Estávamos perante um visitante que não só desafiava a ciência, mas que nos convidava a repensar o lugar do ser humano no cosmos. E uma certeza pairava no ar: a próxima fase da sua jornada iria revelar segredos que poderiam mudar tudo o que acreditávamos. Com um sorriso, pensei comigo mesmo: se este cometa for mesmo um punk, só espero que tenha um bom sentido de humor para nos aturar. No silêncio úmido da madrugada em Guimarães, enquanto a cidade dormia sob um manto de nevoeiro, eu permaneci acordado no gabinete do Observatório do Minho, imerso nas últimas análises do 3 Atlas. As luzes tênues do monitor iluminavam o meu rosto cansado, e o aroma do café acabado de fazer preenchia o ar, acompanhando-me naquela vigília solitária. As observações recentes indicavam que o cometa estava prestes a atravessar uma zona crítica, a sua passagem perto de Vênus, um encontro que poderia alterar dramaticamente o seu percurso ou revelar novos segredos ocultos. Mas o que mais me intrigava era a consistência da sua trajetória, perfeita como um relógio suíço, apesar de todas as forças que deveriam interferir. Enquanto revia os dados, recebi uma mensagem de Miguel, o nosso especialista em dinâmica orbital, um homem que parecia mais um poeta do que um cientista, com uma barba por fazer e olhos que brilhavam com a paixão pelo desconhecido. Miguel gostava de usar camisas de flanela e calças largas, e tinha mania de falar em metáforas. Este cometa é como um fado que se recusa a terminar, uma melodia que desafia o tempo e o espaço. Concordei plenamente com ele, e entre uma análise e outra, começamos a discutir a possibilidade de que o 3 Atlas não fosse apenas um objeto natural, mas uma espécie de sonda ou nave interestelar, disfarçada de cometa, usando jatos de gás para ajustar a sua rota. A ideia parecia saída de um romance de José Rodrigues dos Santos, mas os dados insistiam em não nos deixar ignorá-la. Naquele momento, lembrei-me de uma frase popular: quem não arrisca, não petisca. Talvez estivéssemos à beira de um dos maiores avanços da ciência moderna, ou talvez de um erro colossal. Mas a curiosidade humana tem este defeito encantador: não desiste facilmente. De repente, um alerta soou no sistema. O 3 Atlas estava a começar a atravessar a sombra da Terra, um momento raro que permitiria observações ainda mais detalhadas e testes precisos da sua composição e estrutura. A equipe entrou em modo de emergência, coordenando telescópios em todo o país, desde o planalto da Serra da Estrela até as ilhas dos Açores e da Madeira. Enquanto tudo se preparava, olhei para o céu e senti uma estranha mistura de temor e admiração. Aquele cometa que nos visitava de outro sistema estelar não era apenas um objeto distante, era uma presença que nos desafiava a olhar para além do óbvio, a questionar a nossa própria existência. E enquanto a sombra da Terra se aproximava, trouxe consigo uma promessa de revelações, e talvez, de respostas. Mas também a certeza de que o 3 Atlas guardava ainda muitos mistérios por desvendar. E naquele instante, uma pergunta ecoou na minha mente: estaríamos realmente preparados para o que íamos descobrir? O céu noturno sobre Peniche estava claro, com uma brisa fresca a soprar do Atlântico, enquanto eu me preparava para mais uma sessão de observação no antigo farol transformado em centro de pesquisa. O 3 Atlas aproximava-se da sua última grande passagem, a de Marte, e o ambiente entre a equipa era de excitação e nervosismo.
Sabíamos que aquela seria a oportunidade para captar imagens inigualáveis, mas também o momento em que os segredos do cometa poderiam finalmente começar a desvendar-se. Ana, a nossa especialista em imagens de alta resolução, vestia-se com um casaco de lã cinzento que lhe realçava a pele clara, e usava luvas de couro preto que lhe davam um ar sofisticado e misterioso. Os seus cabelos loiros lisos caíam-lhe pelos ombros com suavidade, e os seus olhos azuis, atentos e perspicazes, refletiam a intensidade daquele momento. Se o 3 Atlas fosse uma mulher, pensei, seria uma dessas que entram numa sala e, sem dizer uma palavra, conseguem prender toda a atenção. A nossa equipe estava focada nas imagens captadas pela sonda que sobrevoava Marte, a apenas 20 quilômetros de distância do cometa, uma proximidade sem precedentes. Mas, para nosso espanto, as fotografias não foram divulgadas publicamente. Estavam retidas por razões oficiais, deixando-nos apenas com relatos vagos e especulações. Ana revelou que, mesmo com acesso limitado, alguns padrões na superfície do cometa sugeriam uma estrutura interna muito mais complexa do que se pensava. Havia indícios de que partes do núcleo eram metálicas, talvez restos de colisões antigas, e que a atividade do cometa estava longe de ser aleatória. É como se estivéssemos a olhar para uma máquina antiga, cheia de segredos e funções escondidas, comentou ela, com um brilho nos olhos. Enquanto analisávamos os dados, um alarme soou no centro de controlo. O cometa começava a mostrar sinais de alteração na sua rotação, talvez devido à interação gravitacional com Marte. Era um momento crítico. Qualquer mudança poderia revelar fragilidades ou, pelo contrário, confirmar a sua resistência surpreendente. Recordei uma frase popular: quem não tem cão, caça com gato. E naquele instante, o nosso gato era um enigma cósmico que nos desafiava a cada passo. À medida que a noite avançava, a tensão crescia. As imagens que recebíamos, mesmo que limitadas, mostravam um objeto que parecia desafiar as leis da física e da química, um visitante que trazia consigo não só fragmentos de outro sistema estelar, mas também perguntas profundas sobre a origem e o destino do universo. Quando finalmente desliguei os instrumentos e olhei para o céu, senti uma mistura de admiração e inquietação. 3 Atlas estava prestes a deixar-nos, a regressar ao vazio interestelar, mas a sua passagem deixava marcas, não só nas nossas medições, mas nas nossas mentes e corações. E, enquanto a última luz do cometa se apagava no horizonte, uma certeza permanecia: a história do 3 Atlas estava longe de terminar. Pelo contrário, era apenas o prólogo de uma aventura que nos levaria a questionar tudo o que julgávamos saber sobre o cosmos, e sobre nós mesmos. O amanhecer em Lisboa trouxe consigo uma aura de expectativa e mistério, como se o próprio céu estivesse a segurar a respiração. Eu estava no terraço do Observatório Astronômico de Lisboa, rodeado por monitores que mostravam a trajetória do 3 Atlas a afastar-se lentamente do nosso sistema solar, rumo ao espaço profundo. A sua velocidade de 210 mil km/h parecia desafiar o tempo e a distância, levando consigo segredos que talvez nunca desvendássemos por completo. Enquanto observava, recebi uma mensagem de Inês, a técnica do centro, com uma notícia que mexeu comigo. Apesar da sua partida iminente, o cometa carregava agora uma assinatura única: vestígios da nossa estrela e dos planetas que cruzou. Fragmentos de radiação solar, partículas do vento solar, marcas da sua passagem que o tornavam um verdadeiro mensageiro entre sistemas estelares. Inês, com o seu jeito calmo e sorriso discreto, comentou: é como se o 3 Atlas tivesse deixado um pedaço de si conosco, uma lembrança para que nunca esqueçamos que não estamos sozinhos. E eu não pude deixar de concordar. Mas, no meio desta sensação de despedida, uma última incógnita pairava no ar: as imagens captadas perto de Marte, aquelas que nunca foram divulgadas. O que escondiam? Seriam provas de uma estrutura artificial? Ou apenas um fenômeno natural demasiado estranho para ser compreendido à primeira vista? Enquanto o cometa desaparecia no horizonte cósmico, a sensação era de que tínhamos assistido ao início de uma nova era na astronomia, uma era em que os visitantes interestelares deixariam de ser meros objetos de estudo para se tornarem embaixadores de mundos distantes, portadores de histórias e mistérios que desafiam a nossa compreensão. E assim, com o coração cheio de perguntas e a mente cheia de possibilidades, fechei os olhos por um momento e imaginei o que o futuro nos reserva. Porque,
apesar de 3 Atlas estar a afastar-se, a sua viagem não termina aqui. No silêncio da noite, uma última mensagem parecia ecoar no espaço: haverá outros visitantes, outros enigmas, outras histórias a cruzar o nosso caminho. E quando isso acontecer, estaremos prontos para os receber. O universo é vasto, imprevisível e cheio de maravilhas. E nós, pequenos observadores deste cosmos infinito, continuaremos a olhar para cima, à espera do próximo visitante, da próxima surpresa, da próxima aventura. Porque, no fim, é essa curiosidade insaciável que nos torna verdadeiramente humanos. E a história do 3 Atlas é apenas o começo.